estado do Tennessee, Estados Unidos da América, na cidade de Pigeon Forge, dia 6 de setembro de 2022. Estamos aqui na zona urbana e áreas que são ocupadas com gramados, árvores, áreas com relevo suave, ondulado. A cidade fica quase que num vale. No entanto, não existe problema de enchente, porque as partes mais altas da cidade, que são formadas com elevações, com montanhas, elas têm cobertura vegetal na sua integridade, tipo essa cobertura que nós estamos vendo aqui. Árvores, algumas residências que são construídas na zona urbana, mas sempre eles estão mantendo faixas de árvores intercaladas com as casas. E na periferia da rodovia a gente observa o solo sempre coberto com gramado, as encostas com a vegetação original na sua integridade. Na frente das residências, próxima à rodovia, a gente vê acesso para as casas, no entanto, solo coberto, com gramado e com árvores. Como a gente vê aqui, né? E essa cidade é banhada por um rio caudaloso, passa dentro da cidade, mas aqui a gente observa que o nível tecnológico da sociedade norte-americana tem uma boa harmonia com os recursos naturais. O céu está sempre carregado com nuvens, e essas nuvens, produto do serviço ecológico da biodiversidade, componente herbáceo, arbustivo e arbóreo. E a pavimentação das rodovias é de uma ótima qualidade, o asfalto, conservação dos sinais de pista, sinalização de pista. E cada residência tem a sua área verde, de jardins, onde a população tem um compromisso sério com a manutenção da estética dos jardins e o manejo das árvores. E a gente observa que essa estrada que a gente vai acessar tem esse perfil de uma estrada arborizada. Aqui passa um córrego aqui embaixo. Aqui nós estamos
retornando para a casa onde estamos hospedados, e o acesso vai sendo revelado com uma topografia com relevo acentuado. Existem algumas residências que estão ali abaixo, mas na encosta, logo após o asfalto, faixas de árvore, uma casa ali, ó, no platô, o acesso bem preservado. Os cortes das estradas estão cobertos com grama, sombreado, com árvores, arbustos. E aqui é a zona urbana, onde existem muitas residências que são construídas sob a copa das árvores, e a pavimentação das estradas tem esse perfil. Vocês estão vendo lá a elevação, né, montanha, mas lá em cima tem toda essa cobertura vegetal que a gente está vendo aqui, bem próximo. A juventude, as crianças, jovens, os adolescentes, adultos, idosos, tem um feedback de respeito também à família, aos valores da família e de preservação do patrimônio da nação. O norte-americano, ele tem uma consciência muito equilibrada quanto aos valores da pátria, patrimônio, preservação da via pública, conservar sempre limpo o ambiente, seja urbano, seja na zona rural, e a educação, um povo polido. Aqui as crianças, os adolescentes, os jovens demonstram no dia a dia um respeito pelos idosos, pelos pais. E o norte-americano tem um senso de preservação da família, a integridade do lar, conhecimento, a formação intelectual, científica. E aqui são vários acessos a diversas residências, né? E as estradas são sombreadas com a projeção da sombra, né, das árvores. E nós estamos aqui 3 horas e 29 minutos, horário local, e o céu tem um bom volume de nuvens. Aqui já é a região de montanha, né? Nós estamos chegando à casa aonde estamos hospedados, graças a Deus. Aqui quem vos fala é Dacilto Matos dos Santos, Sevierville, estado do Tennessee, Estados Unidos da América, dia 6 de setembro de 2022. Graças a Deus, Deus me deu esse presente de aniversário, 63 anos de idade eu completei, dia 10 de agosto de 2022. E Deus me trouxe para cá, um passeio na casa da minha filha Anne Rebeca, do meu genro Steve e dos meus netos, o Filipe e a Chloe, graças a Deus. Estado do Tennessee,
Estados Unidos da América, dia 5 de setembro de 2022, município de Sevierville. Estamos aqui numa região de montanhas e nós percebemos a maravilha que o nosso Deus criou, que é a exuberante cobertura vegetal que existe na face da terra. E como nós temos o privilégio de observar a elevação de cordões de vapores, de nuvens que vão sendo liberados da copa das árvores, que é o trabalho de evapotranspiração do componente arbóreo em direção à atmosfera, formando as nuvens que são os rios voadores. E graças a Deus, aqui é um privilégio a gente observar a elevação das nuvens em forma de vapor através da formação de verdadeiros rios voadores. Então ali a gente vê corpos voláteis que são produto da retirada da água do solo pelas árvores e emissão para a atmosfera em forma de vapor d'água, evapotranspiração, trabalho de fotossíntese. E aqui nós observamos a copa de uma árvore onde existem gotas d'água retidas pelas folhas e pelos galhos da árvore. Então nós imaginamos o valor das árvores para o meio ambiente, graças a Deus. São inúmeras árvores que fazem esse papel aqui de interceptar a água da chuva. Nós estamos vendo aqui, ó, gotículas de água. E isso aqui muitas vezes passa despercebido, porque a cegueira humana é muito grande, né? O próprio pecado nosso muitas vezes impede da gente observar isso aqui, ó. Estou vendo aqui, ó, gota de água. E aqui é o que evita as enchentes em regiões como Bahia, Laje, Mutuípe, regiões que tem muita pastagem e pouca vegetação arbórea. Como que a água da chuva vai ficar interceptada em folhas, em galhos de árvores, como aqui? E aí o trabalho de mecanização do solo de uma forma desenfreada vem suprimindo todo o potencial do ciclo da água. Vocês estão vendo aqui, ó, o sistema foliar está cheio de água. Então, muitas vezes as pessoas duvidam quando se fala assim que o sistema foliar das árvores intercepta a água. E essa liberação é gradual, o que impede a liberação total dessa água, que vai cair sobre solo descoberto e vai escorrer e vai provocar a erosão laminar e o soterramento do leito dos rios e, consequentemente, gera as enchentes que a gente vê ou na zona urbana ou na zona rural. E na Bahia não foi diferente. Regiões, municípios de zona rural com enchente, porque a pecuarização dessas regiões solapa, corta as árvores, dizima, e não há uma reposição da cobertura vegetal diversificada. Agora imaginemos
a quantidade de folhas que tem em dosséis de árvore, como está ali, ó, no ambiente natural, que estão carregados com esse volume de água. Até a água que está aqui chegar ao solo, a infiltração, ela foi uma infiltração bem controlada. E existe também um fato que quando amanhece o dia e é dia ensolarado, essa água é liberada novamente para a atmosfera, para recarregar a atmosfera. E a evapotranspiração das árvores garantem o recarregamento de todo o potencial hídrico da região. Então a gente observa aqui a lição que Deus dá para a gente em termos de observação daquilo que o Criador fez com muito amor. E aí a gente deve pelo menos analisar. Ali ó, a árvore está cheia de gotículas de água. E o solo com um bom volume de raízes de árvore vai receber uma infiltração de água, pois o solo com bastante volume de raízes profundas vão ficar permeáveis e a água vai infiltrar no solo e pouca água vai escorrer no solo. Quanto mais solo descoberto, maior volume de água vai escorrer e não vai infiltrar. Essa região é uma região antropizada aqui no Tennessee, nos Estados Unidos da América, no município de Sevierville, dia 5 de setembro de 2022. E a gente observa toda a preocupação que os norte-americanos têm em trazer a tecnologia para o benefício socioeconômico. Nós estamos vendo ali um veículo, né? E é produto da tecnologia, uma residência que também tem uma construção e dispõe de um arsenal de tecnologia. Depois nós vamos entrar numa dessas casas aqui para a gente fazer essa avaliação. E a energia elétrica, né, está aqui, graças a Deus. A estrada é pavimentada, mas essa região é uma região próxima ao centro urbano e o acesso às residências, tanto na zona urbana como na zona rural, ele tem esse padrão aqui. A gente observa as estradas rodeadas de cobertura vegetal. E aqui nós temos um exemplo que essa encosta, ela é cheia de vegetais. E aqui a gente vai caminhando e vai mostrando toda a paisagem que foi construída com um criterioso projeto de urbanização. Ali, ó, essa cobertura vegetal entre as duas residências. O acesso a essa residência, a gente observa que eles conservam a cobertura vegetal, ao invés de jogar herbicida e deixar o solo nu, descoberto, eles fazem o que? Eles vão revegetando e conservando o solo sempre coberto. Ali vocês estão vendo, ó.
A casa está rodeada de árvores e a cultura norte-americana de jogar basquete. Ali tem uma tabuleta para jogar basquete. E aqui na frente nós temos uma cobertura vegetal mais densa e prossegue. Aqui é uma residência, ao fundo uma ilha de árvore, e entre uma casa e outra ilha de árvore. Aqui também nós vemos uma rampa, mas toda ocupada com pinos e alguns arbustos, compondo essa harmoniosa paisagem que é o jardim. E à frente já a vegetação mais exuberante. E aqui nós vemos o papel do sistema foliar das árvores de reter a água das chuvas, né? São gotículas ou gotas. E é por isso que se a gente lê em livros tudo que está aqui, né? Que diz que as folhas retêm as águas das chuvas. E é justamente isso aqui. E é por isso que uma região como essa dificilmente vai acontecer enchente. Ou os famosos torós. Porque a temperatura é estabilizada. As árvores evitam excesso de frio ou excesso de calor. E aqui nós estamos vendo a superfície das folhas das árvores. E aqui a gente está na parte alta, a gente vê as folhas estão cheias de água. E realmente as folhas retêm água dessa forma aqui, né? Graças a Deus. Então, quando se elimina totalmente essas folhas, quando o desenvolvimento não é sustentável, esse volume de água que está aqui nas folhas vai direto para o solo. E em região como essa, imaginemos se fosse toda cheia de pastagem, somente pastagem, o que aconteceu lá, né, em Mutuípe, na zona urbana. A região é cercada, Mutuípe, Laje, Ubaíra, a região cercada com muitas pastagens. A água cai nessa parte alta, não tem cobertura vegetal e vai direto para o solo. E aqui nós temos o asfalto, mas o solo não está totalmente impermeabilizado. Aqui nós vemos essa rampa aqui, ó, tem cobertura e mulch natural e árvores na parte superior. E as casas lá em Mutuípe, ali na zona urbana, deveriam ser assim, intercaladas com árvore, para evitar tanto terror urbano provocado por enchentes, e a cada ano vai se agravando. Olha aqui, nós temos o pátio de acesso à casa, mas embaixo árvore. Então é melhor ter um planejamento desse aqui, ó, na zona urbana, e evitar morte e desespero, perda de residência, porque as árvores estão sempre dando um recado delas aqui, ó, retendo a água da chuva, ó, forma de gotas. E aqui nós temos uma residência que o acesso não é diferente. De um lado é esse cordão vegetal, isso aqui é um quebra-vento e evita o excesso de calor, mas nós temos asfalto aqui, ó. Aqui é asfalto, aqui do bom, né? Graças a Deus. E aqui embaixo, ó, olha lá, ela tá cheia de residência lá embaixo, ó. Mas muita gente pode dizer, ah, mas isso aqui é roça, tá parecendo roça, mas é o critério que se tem quando há um planejamento de ocupação de área.
Então, não houve um planejamento urbano, ou não há, como ali em Mutuípe. E é região como essa de topografia natural movimentada. É claro que se o solo estiver descoberto, quando chove, o que vai acontecer é justamente o que aconteceu no Vale do Jequiriçá. Quando não, é a seca, porque excesso de chuva, a ciência já provou, a sequência de aguaceiro vem sempre seca. Olha aqui, ó. Isso aqui é uma copa de uma espécie arbórea. Olha aqui, tá cheio de água retida. Então, esse conhecimento ecológico, a educação ambiental deve ser uma meta para os que aí no Brasil se intitulam políticos e que dizem que defende a democracia. Então, esse aqui, projeto de expansão urbana, esse critério aqui é uma defesa da democracia, porque realmente há respeito pela questão ambiental e evita a miséria, a fome, a pobreza, porque a cada ano no Brasil, municípios como Itabuna e os municípios que sofreram por causa das enchentes, as pessoas estão perdendo sua economia ano após ano. E macro-drenagem não vai resolver o problema. É claro que é necessário drenagem. E ali nós vimos manilha para drenar água. Mas a diferença, quem faz, quem garante a economia de uma nação, são esses recursos aqui. E o desenvolvimento é necessário, mas é preciso respeitar essa lição aqui que o meio ambiente dá. Copa da árvore retendo água da chuva, o que impede a pobreza, porque se impede enchente, vai impedir a destruição do patrimônio popular, que são as casas, os eletrodomésticos. Vocês estão vendo aqui, ó, toda a superfície foliar está coberta de água, graças a Deus. Olha aí, vocês estão vendo? Então aqui é a parte superior da copa de uma espécie arbórea. E são várias espécies arbóreas que tem aqui. E muita gente pensa que a economia não depende do meio ambiente. A economia, ela é um subsistema do meio ambiente. Não é o meio ambiente que é um subsistema da economia. Se o meio ambiente estiver degradado, a economia vai sucumbir. Porque é uma regra de Deus. Para haver economia e riqueza, é necessário respeito. Olha, vocês estão vendo aqui, ó. Quer dizer, graças a Deus, aquilo ali é uma caminhonete de última geração, de alta tecnologia. É uma caminhonete. Mas acontece que o meio ambiente está preservado. Olha aí. Isso é harmonia. Desenvolvimento, né? Com sustentabilidade. Aí vocês vão observando aqui outra residência. Olha aqui, que zelo. Vocês estão vendo aquele lado ali da casa. Ali tem um corte. Né? Que no Brasil, na Bahia, chama de barranco, mas ele está coberto. Cobertura vegetal. E olha aqui a frente, ó. A frente da casa, o acesso, tá cheio de árvore. Essa espécie aqui, ó, foi plantada recentemente, ó, pelo porte. E aqui a grama, ó, a preocupação. Então, na zona rural, no Brasil, regiões que eu conheci, os agricultores pegam essa área aqui e jogam herbicida. Joga herbicida e o solo fica totalmente descoberto, fica como laje. Aí quando a água bate, ao invés de infiltrar, escorre. Aí pra gente ver os arranjos.
Eles colocaram essas pedras aqui, mas acontece que já estão compensando, porque olha aqui, ó. Houve uma revegetação. Isso aqui já é algumas mudas que foram plantadas nessa rampa. Então, essas barreiras, né, árvores, ou foram plantadas, ou cada uma delas pode ser endêmica. Mas olha aqui o acesso, como é que é? E olha que aqui nós estamos numa elevação. E vocês estão vendo aqui, ó. A tecnologia está ali. Uma caminhonete dessa, quer dizer, graças a Deus, tem um potencial tecnológico de primeira linha. Mas olha aqui o meio ambiente como está. Tudo limpo. Copo descartável ninguém vê. Tá aqui, ó, tudo limpo, pátio. Sacola, plástica, lixo, ninguém vê, olha. Parece que não tem nem pessoas aqui. Mas o nosso país, o nosso Brasil, tem condições de reverter toda a crise que está se vendo lá. Mas toda nação que combate a corrupção, ela chega num patamar desse aqui. Aí vocês estão vendo aqui a parte mais alta. E que quem mora aqui e quem traçou esse projeto de urbanização é porque tem conhecimento de engenharia ambiental para fazer isso aqui. Isso aqui não é acaso. Vocês estão vendo, olha. Calçada mínima. O fundo lá, ó. A lateral está arborizada. O silêncio. E eu tenho certeza que essa espécie aqui já foi plantada. Foi plantada por alguém. Esse aqui é um arbusto. Lá do outro lado, na frente. E aqui eles deixam esses cordões, que é justamente para evitar a erosão. E aqui a gente observa que com todo cuidado, mas eles estão sempre preocupados em não queimar, mas com todo cuidado ainda tem princípio de erosão laminar. Mas compensa, ela não vai à frente, por quê? Porque eles estão sempre criando condições para que o solo fique com essa cobertura aqui, ó. É isso? Essa cobertura aqui, ó, que é o malche. E pavimentando, mas intercalando. Então nós estamos vendo aqui, a tecnologia está aqui. Energia elétrica, é claro que tem muitas regiões, não só aqui, mas outras regiões que tem a energia elétrica, tem tecnologia, mas estão subestimando o nosso Criador, porque a tecnologia ela pode potencializar os reguladores naturais que estão ativos, mas a tecnologia ela sucumbe quando os reguladores naturais estão desativados. Grande volume de formação de nuvens, porque o componente arbóreo, o solo e água residente e vegetação tem uma harmonia. E o ser humano aqui nessas condições, ele vive numa harmonia saudável com o desenvolvimento, a tecnologia, a prosperidade financeira, a preservação ambiental e toda a harmonia entre o homem, o meio ambiente, esse ambiente com uma capacidade de fluência de serviços ecológicos, porque sem cobertura vegetal,
Se o ciclo da água, os outros demais ciclos biogeoquímicos não forem respeitados por cada um de nós, aí a prosperidade, a nação vai afundar. Ali a gente está vendo que uma casa, ela está ainda praticamente, ela desaparece entre as árvores lá, ó, e não encosta. Então, Ubaíra, Laje e principalmente Mutuípe, que na zona urbana tem uma topografia parecida com essa aqui, para reverter aquela situação não vai ser fácil, mas se tiver um planejamento de revegetação das encostas, com educação ambiental e uma assistência técnica e extensão rural, que venha trabalhar na zona rural também, sensibilizando as pessoas para fugir daquela ideia de que trator, de que arado dá vida a solo, fazendo mecanização sem sustentabilidade. Se continuar fazendo vai piorar, vai de mal a pior. Porque nós vimos a tristeza de moradores ali chorando, clamando, fazendo vídeo, clamando a Deus e mostrando o sinistro das enchentes naquela região. Então, existem muitos profissionais, até da área de agrárias, que falam que aquilo é cíclico. Não é cíclico. As enchentes são provocadas por excesso de calor, por solo descoberto e a formação de excesso de chuva. O ciclo da água fica curto, solos impermeabilizados, não vai haver infiltração de água da chuva como acontece aqui. Que aqui, imaginemos, se essa área fosse urbanizada e não tivesse essa cobertura vegetal, a casa estava rolando ladeira abaixo e morrendo gente, soterrado, e os rios, que aqui tem bastante rio, graças a Deus, estariam todos assoreados, né? Então, tá aqui. Graças a Deus, aqui quem vos fala é Dacilto Matos dos Santos, e eu estou aqui nos Estados Unidos, graças a Deus. Aqui uma viagem que Deus me deu de presente. Eu completei 63 anos dia 10 de agosto deste ano, 2022, e Deus me deu esse presente, me mandando para cá, para os Estados Unidos, passar 3 meses com a minha filha Anne Rebeca, com meu genro Steven, com meu neto o Philips e a minha neta Chloe. Então eu agradeço aí a atenção e dou graças a Deus por tudo que está acontecendo. Amém. Chuva torrencial aqui em Lawrenceville, na Geórgia, Estados Unidos da América, dia 27 de junho de 2022, com a presença de muitas árvores. A chuva infiltra regularmente no solo, na presença de grama, solo coberto. Não há formação de enchente nem enxurrada de água da chuva no asfalto. Essa é a proposta que deve ser usada nas cidades, em todas as regiões do Brasil, do mundo, para evitar as enchentes na zona urbana. Gramado e abundância de árvores.